Olá pessoal, bem-vindos ao ICJcast, podcast do Instituto Catarinense de Juventude. O Instituto Catarinense de Juventude atua já há 13 anos em Santa Catarina, com ações de formação, assessoria e pesquisa em juventude. E este projeto Juventude e Meio Ambiente tem o apoio da Missão Central Franciscana, uma entidade de solidariedade alemã ligada à família franciscana que apoia projetos sociais por todo o planeta, e também o apoio da Caritas Brasileira Regional Santa Catarina. E esse projeto ele tem 6 ações que a gente busca mobilizar a juventude em torno do debate de ações concretas na temática ambiental. Então, temos uma pesquisa Juventude e Mudanças Climáticas, que está em andamento, um curso virtual, encontros com grupos de jovens, um jogo pedagógico, um vídeo documentário e este podcast aí com 7 episódios para a gente debater diferentes temáticas, diferentes recortes nesse grande tema que é a questão do meio ambiente relacionado com a juventude. Eu me chamo Liege. E eu sou o Rodrigo. E o episódio de hoje, agradecendo desde já a presença do nosso convidado, pela disponibilidade, pela parceria de estar aqui para dialogar com a gente sobre esse tema. O episódio de hoje a gente vai conversar sobre políticas públicas e meio ambiente. E o objetivo do episódio é promover uma reflexão sobre essa temática, e quais são os principais desafios em Santa Catarina e de que forma as políticas públicas, então, atuam ou deveriam atuar, ajudar nesse enfrentamento desses desafios e, em especial, quais as ações promovidas, então, pelo teu mandato, Marquito, nessa dimensão da defesa do meio ambiente e nessa questão com o tema do mandato agroecológico, Então, quais são as políticas públicas que auxiliam para que a gente enfrente, essas questões ambientais, O nosso convidado de hoje, então, é ativista pela vida, autonomia e consciência ambiental, é engenheiro agrônomo e mestre em agroecossistemas pela UFSC, foi vereador por 2 mandatos em Florianópolis e atualmente, como deputado estadual pelo PSOL, faz a luta por ecologia e justiça social. É uma alegria, então, receber aqui Marquito pelo ICJ. Bem-vindo, somos gratos pelo aceite e já, de começo, você que está há muitos anos nessa pauta, Marquito, nessa pauta socioambiental, quais são os principais desafios que tu visualiza, que tu já enfrentou, os desafios ambientais do nosso tempo? Legal. Então, Liege, Rodrigo, muito obrigado pelo convite do ICJ para estar aqui com vocês. Acho que é uma grande oportunidade fazer um podcast, é uma linguagem que todo mundo está aí consumindo e procurando temas. É um momento que a gente pode ouvi-lo, assim, em algum aplicativo, fazendo qualquer outra atividade, mas também, às vezes, pode pegar um pouco dessa imagem, desse momento que a gente está vivendo aqui, O olho no olho está cada vez tendo mais importância e mais significado para as nossas atitudes, Então, é bem importante estar aqui, eu agradeço. Eu atualmente estou como deputado estadual aqui pelo PSOL em Santa Catarina, é um grande desafio, Foi a primeira vez que o PSOL elegeu um mandato na Assembleia Legislativa, então esse desafio ele é redobrado, por conta da tarefa que é poder estar com essa oportunidade de um mandato que tem como centro a ecologia e a justiça social no atual momento da humanidade, onde a gente falava sobre as questões climáticas, os cientistas, o mundo vem falando desde Estocolmo, desde a década de 70, sobre esse desafio que era o planeta alcançar uma temperatura e que as consequências dessa temperatura eram eventos climáticos extremos, e a gente está vivendo esse momento, tão anunciado, tão falado pelos cientistas, pelos ativistas, muitos deles sucumbiram na sua estratégia de provocar o sistema, e a gente está aqui nesse momento, em 2025, vivenciando
aquilo que era apresentado, né? E com um senso muito dramático, que é vivendo coisas que estavam previstas para acontecer em 2030, 2035, a gente vivenciando elas agora. Então, estar num mandato com essas pautas é, primeiro, desafiador, mas é também urgente e necessário, né? Então, o nosso mandato hoje ele atua com mais 50 pautas. A gente fez uma avaliação agora no final do segundo ano de mandato. Então, a gente é muito demandado sobre vários temas, né? É uma característica do mandato, mas a gente tem como eixo principal o debate socioambiental, a ecologia que a gente traz, né, para mais do que a questão meio ambiente e sustentabilidade, mas a gente trata sobre ecologia e justiça social. Então, o desafio é grande, a gente brinca, mas o amor é maior, né? E a gente não pode dispensar a esperança e o desejo de que a gente precisa mudar a realidade, né? Só que mudar a realidade é mudar um modelo também econômico, um modelo de uma cadeia de produção e consumo e descarte, um modelo em que não se coloca na pauta a questão das externalidades e também dos impactos de um modelo econômico como a gente está vivendo, de exploração, né, de destruição. Então, a gente vai precisar ser muito forte, muito unido, muito articulado para poder superar e construir um futuro possível. É isso que está em jogo no atual momento, tendo em vista aquilo que a gente está vivendo. E aqui em Santa Catarina é um dos estados que mais sofre com os eventos climáticos extremos no Brasil, né? As ondas de calor desse ano, de 2025, em Santa Catarina, alcançaram números que nunca tínhamos alcançado. A gente teve aí, num pequeno espaço de tempo, dezenas de municípios atingidos por eventos climáticos extremos de chuvas, temporais e alagamentos, né? E a gente, em contrapartida, a gente tem vivenciado nos últimos 1 ano e meio regiões do estado de Santa Catarina com estiagem que impactam a vida daquelas pessoas, mas também o sistema produtivo que elas vivem, né? Então vejam, a gente está falando aqui de chuvas intensas, calor intenso e estiagem intensa. Então são eventos que trazem consequências para a dinâmica da vida dessas cidades, das pessoas, né? Mas que trazem consequências também para a dinâmica econômica daquelas cidades e, principalmente, ela acaba tirando a possibilidade de um futuro tranquilo, né? A gente vive constantemente com esse sentimento de como será e como a gente vai conviver com isso se isso se tornar-se mais intenso. Semana passada, eu fiz parte do GE de Clima, que é um grupo do Ministério Público, onde eu represento a Assembleia Legislativa. A gente fez um seminário de 1 ano desse grupo de trabalho. E a palestra final foi do Carlos Nobre, que é um grande especialista sobre os dados das mudanças climáticas, e é assustador. A gente chegou, nesse janeiro de 2025, a temperaturas que passaram 1,5 graus. A gente chegou a 1,75 graus. Aquilo que se falava que o Acordo de Paris, que foi feito lá na 2015, né? COP21 em 2015, falava, olha, a gente tem que trabalhar para não chegar a 1,5 graus. E a gente chegou a 1,75 graus nesse verão do mundo, né? Então, pensem o que isso significa do ponto de vista, se a gente alcançar os 2,5 graus, tem um cenário muito catastrófico, de pontos de não retorno, né? Então, assim, mas, mesmo assim, os pesquisadores, o mundo que discute isso, fala que existem formas de restaurar, recuperar e ressignificar o impacto ambiental que a gente está. A gente está num momento muito crítico, que é ou a humanidade, o sistema econômico, as grandes potências, o dinheiro do mundo e a intenção do mundo gira para essa direção da restauração, da recuperação e de um futuro possível, ou a gente caminha para um ponto de não retorno. Então, é o grande dilema. Por isso, a importância de discutir isso em todos os lugares. Mas ainda dá tempo da gente reverter, porque todas as previsões estão se cumprindo antes da hora e todas as tentativas que a humanidade tem buscado fazer em âmbito global tem fracassado, de certa forma, né? Kyoto, em 97, né, também não conseguiu atingir os principais objetivos. O Acordo de Paris, né, também, você falou, né, que
passou de 1,5 grau, o que, né, e também as nações não se comprometendo o suficiente, o modelo econômico, as empresas também não assumindo esse compromisso mais fortemente, né? Você acha que ainda dá tempo da gente reverter esse processo ou estamos indo para o abismo? Só vai dar tempo se fizer sentido para as pessoas, para reverter esse processo. Se não fizer sentido para as pessoas mudar o seu modelo, o seu padrão, as suas referências, a gente não vai ser possível. Então, eu ouvindo assim, o próprio Carlos Nobre falando, um cara que tem os dados na mão, que tem uma perspectiva de ser um colapsista, ele falar que ainda tem esperança, que a humanidade pode recuperar e restaurar, porque civilizações sucumbiram por conta dos limites ambientais. A gente não é a civilização que vai inaugurar isso, né? Tem estudos demonstrando. Só que a gente tem a oportunidade de poder fazer a diferença. Eu, por exemplo, eu acredito num instrumento como um instrumento de convergências globais, como é a COP. Eu acredito nos instrumentos como é a ONU. Eu acredito nessas estratégias globais de convergências para a justiça social, para a ecologia, né? Eu não vou deixar de acreditar, mesmo entendendo que a gente passa sufoco muitas vezes, né? Olhando como é que caminha, como é que está caminhando a extrema-direita, os negacionistas no mundo inteiro, né? Entendendo que esse movimento de negar a ciência, esse movimento de negar aquilo que os pesquisadores estão colocando há muitos anos, há décadas, ele não pode superar a esperança de a gente ter um futuro possível. Então, é isso. A gente tem aí referências como o Krenak, ao mesmo tempo fala, olha, o futuro é ancestral, porque a gente precisa entender aquelas civilizações que estão aqui milenarmente convivendo com o ambiente. E a gente precisa também entender que existe uma outra lógica, não capitalista, obviamente. E essa é a questão, como que a gente trabalha com a juventude nesse atual contexto, numa perspectiva não capitalista, tendo em vista que a gente está num universo onde o individual, o sobressair, alcançar lugares de destaque, ele ganha cada vez mais corpo, né? Então, para nós é desafio, mas eu vejo ao mesmo tempo que vivenciar a ecologia no cotidiano, ela pode trazer essa consciência maior e também empoderar as pessoas e questionar o atual modelo econômico, né? Que causa tanta diferença, tanta injustiça e ainda está nos levando para um colapso ambiental. Tu fala do Krenak, né? Ele tem ideias para adiar o fim do mundo, né? Isso. De que formas que a política pública, né? As políticas públicas, elas podem ser ferramentas para resolver esses problemas, para nos dar mais esperança, assim, concretamente. Como que as políticas públicas ajudam? Olha, eu como um político do campo da esquerda progressista, eu tenho certeza que as políticas públicas, elas são os instrumentos para garantir justiça social, seja na educação, na saúde, na assistência social e no meio ambiente, né? A gente não vai ter uma solução mágica, não vai ter uma solução emergente do ponto de vista que um salvador da pátria virá, mas a gente alcançará ela a partir de políticas públicas estruturantes, para que as pessoas também se sintam firmes nisso, para poder também praticar essa mudança, né? Então, e na questão ambiental, existe aí uma corda bamba nesse processo, né? Porque as pessoas se responsabilizam individualmente sobre algo que não foram elas quem produziram, né? Então, há um debate, né, sobre a questão de economizar água no banho. É um debate sempre colocado, né? Eu vou economizar água no banho porque eu estou preocupado com a ecologia do mundo, né? Agora, vamos olhar o que consome água, se é o nosso banho, se é uma produção, vamos dizer, de carne, se é a produção de grãos, se é os grandes centros de manutenção de informações do mundo, se é a mineração, né? Então, assim, para economizar água, a gente deveria pensar um outro modelo de consumo e produção, né? Não somente tomar banhos rápidos. Não só olhar o individual, né? Mas todo o contexto. Agora, não que tu repensar uma atitude não seja interessante. É interessante.
Agora, tu não pode ficar presa a ela e dizer que tu está solucionando o problema do mundo fazendo atuação individual e que está resolvido. Também é muito individualismo nesse processo, entende? Mas, assim, é ter uma reflexão e falar, pô, vou tomar um banho mais rápido para não usar tanta água. É importante. Não se pode menosprezar essa atitude, mas ela precisa vir acompanhada de uma dimensão mais ampla, porque pensar ecologia é pensar a coisa mais sistêmica. E a gente vai chegar, obviamente, no modelo capitalista de produção e consumo, que é concentrar a renda, que é explorar o trabalho e a mão de obra e destruir a natureza para transformar em recursos para concentrar na mão de poucos, né? Então, como a gente vai fazer isso? Se organizando de outras maneiras. E hoje, né, a juventude, o acesso que a gente tem, também tem trazido questões tipo, uma vida mais minimalista, a gente não precisa de tanto para viver, precisa de menos, a gente pode usufruir mais dos prazeres da vida e menos de acumular riquezas, né? Então, acho que tem aí espaços para discutir, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem uma massa das periferias, com pouco acesso, com pouca condição, em que as urgências são muito maiores do que pensar globalmente a questão climática e ambiental. A comida no prato, é um acesso a ter um teto, uma casa, ter uma escola, ter acesso ao posto de saúde, que é muito mais urgente do que pensar sobre a crise climática global, né? O problema é que essa pessoa periférica, né, que a gente sabe que essa classe social, ela hoje no Brasil, por conta do nosso histórico escravocrata, por conta do nosso histórico de destruição indígena, ele tem sim, né? Ele tem características, ele tem gênero, as mulheres sofrem mais, negros e negras sofrem mais, LGBTQIA+ sofrem mais, e nos eventos climáticos essas populações estão em regiões de risco, porque foram onde elas conseguiram ocupar espaço. Então elas são as mais afetadas, e a justiça climática, né, ela acompanha a justiça social. Então, garantir justiça social é garantir que essas pessoas que mais sofrerão também tenham políticas públicas mais direcionadas para elas. Então, sim, a política pública é a resposta, porque a política pública ela dá diretrizes, encaminhamentos, força os governos a pensar em ações, mas as políticas públicas sempre têm um princípio, que é garantir justiça social e no campo ambiental justiça climática, né? Não tem como pensar uma coisa descolada da outra, porque quem mais causa a destruição ambiental são os países mais ricos e os segmentos mais ricos da sociedade, que quem consome também mais, né? E quem consome mais, quem concentra a renda, quem explora a mão de obra, quem destrói a natureza para transformar em riqueza é quem mais contribui com o desequilíbrio ambiental. E são talvez os últimos que serão afetados, né? Porque tem mais condições de se precaver, de buscar construir alternativas, né? E a população mais vulnerável é quem sofre primeiro, né? Quem, quando dá uma enchente, tem a casa levada, às vezes não tem condição de reconstruir. Quem não vai conseguir ter o acesso ao alimento, porque a comida vai ficar cara, porque os eventos climáticos alteraram a safra, enfim. Então, é uma situação complexa que a justiça social ela precisa caminhar junto, né? E veja como as políticas públicas são importantes, porque a gente tem legislação ambiental, a gente tem legislação florestal, a gente tem legislação sanitária, né? A gente tem, por exemplo, os princípios, né, do poluidor-pagador, do protetor-recebedor, são esforços, né? O que rege os acordos estabelecidos nas COPs é muito nesse princípio, né? Existe uma meta que é diminuir a temperatura global. Essa é a grande meta. Ele sabe que tem setores, né? O transporte é um deles, o uso de combustível é outro, restauração de ecossistemas e desmatamento, né? Todos essas tentativas de acordo são para tentar compensar aquilo que as grandes corporações, os países que mais contribuem com a emissão dos gases, sejam os que mais contribuam para a captação desses gases com as estratégias ambientais. É um esforço dentro de um princípio, que é como que a gente adequa o modelo de produção e consumo ao não impacto ao meio ambiente.
ao esforço de não levar a temperatura global acima de 1,5 graus. Esse é o trabalho principal da COP, do debate global sobre mudanças climáticas, né? Porque as modelagens apresentavam que acima dessa temperatura, eventos climáticos extremos e pontos de não retorno aconteceriam, e que está acontecendo agora. Então, como a gente faz? A gente tenta forçar com que essa coisa aconteça, só que o modelo capitalista é mais forte do que isso. Pressão econômica. A pressão econômica, a visão ultraliberal de que ninguém quer ser tolhido de poder desenvolver e poder empreender, ninguém quer ser regrado para isso, sabe? Então começa esse jogo, essa visão liberal de que a liberdade resolve tudo, ela não resolve, né? A gente tem que ter princípios de acordos globais de convivência. E aí o capitalismo não deixa isso avançar. Agora, a gente tem realidades, a gente tem muitas experiências acontecendo. Eu acredito nisso. São pequenas? São pontuais? São grãos de areia? São beija-flores tentando apagar um incêndio? São. Mas se muitos beija-flor tentar, o elefante vai olhar e vai ser obrigado a se movimentar para apagar aquele incêndio. As pequenas experiências mostram que é possível que haja outra experiência que não é essa a qual a gente está, né? Até porque os recursos são finitos, né? E a experiência humana também está cada vez mais reduzida, né? A trabalhar, a produzir, dar conta da vida e morrer, né? E a gente poderia ter outras experiências humanas, assim, muito mais aproveitadas nesse sentido. E olha como o sistema capitalista nos retira essa possibilidade, porque a grande massa tem que correr atrás, senão não dá conta do básico, né? E a gente, nos tempos atuais, a saúde mental é uma das grandes questões que impacta a sociedade e, de forma especial, a juventude. E as redes sociais impulsionaram isso, porque impulsiona a comparação de vidas irreais, né, que a gente só vê pela tela recortes, né, no Instagram. Mas ao mesmo tempo vem uma busca por propósito, né? E muitas vezes o propósito acaba sendo reduzido a uma busca profissional, né? Como é que a gente pode buscar esse olhar que você falou, né, de sentido da vida? E antes, nos bastidores, a gente falava dessa reconexão com a natureza. Como é que esse nos reaproximar da natureza pode nos ajudar também a ter uma vida com mais sentido, não necessariamente com mais consumo? Quando eu era pequeno, tinha um programa, era da TV Cultura, que tinha umas entradas da TV UFSC, e aí tinha o Instituto Laros, que passava, assim, várias imagens de Florianópolis, sabe? Da praia, do manguezal, da restinga, das dunas, né? Aí falava assim, a gente só cuida daquilo que a gente conhece, né? Ou só protege aquilo que a gente ama, assim, né? Então, um dos princípios da ecologia ou da questão ambiental é a gente ter uma relação com aquilo, fazer sentido para a gente, né? Ter experiências, experimentar, vivenciar a importância da proteção. Então, a gente vê uma rua com 38 graus no termômetro, e aí tu vê que as pessoas param embaixo da árvore, naturalmente, assim. Aquilo é uma vivência, sabe? A gente percebe que as pessoas vão para lugares onde está mais refrigerado naturalmente, né? Buscam uma sombra. Essa é uma experiência, assim. Agora, a gente precisa amplificar isso. Mas, de fato, cada vez mais o modelo econômico também conduz as pessoas a se afastarem dessa relação por conta do tempo, da disponibilidade, né? Foi criado muito o distanciamento da natureza, do pé no chão, do contato com a natureza, né? Mas a gente precisa retomar isso. A gente, inclusive, para a própria juventude, é muito agradável fazer ir num show de música num bosque, entendeu? É muito, muito mais agradável do que dentro de um lugar fechado, por exemplo, né? É muito mais agradável a gente pensar em convidar um grupo para ir tomar um banho de cachoeira, para a gente fazer uma trilha. Acampar, fazer um luau. Sabe? Então, ver um pôr do sol, ver o sol nascer, ver a lua nascer, enfim, eu acho que essas experiências, assim,
que elas também te levam para um lugar mais transcendental, assim, que a própria religião te leva para esses lugares, né? Então a relação com a natureza também pode te levar, e isso vai estimular ainda mais as pessoas a terem um cuidado. Obviamente que essa pessoa que tem essas vivências mais íntimas, ela vai ter uma tendência a ser uma pessoa ambientalista, uma sensibilidade maior, entender o quanto que a ecologia é uma coisa sistêmica, o quanto que tudo está meio interligado, e que faz sentido sim uma árvore permanecer de pé, porque ali não é só uma árvore, está infiltrando água, está dando sombra, é casa de passarinho, de inseto, né? E faz um sentido enorme assim, e que é um ser, né? É um ser que está ali, não é qualquer coisa. Então é fundamental a gente poder ter a possibilidade dessas experiências, né? E eu acho que a gente pode estimular mais isso. Pode estimular mesmo, assim, nas vivências, né? Por exemplo, no mandato a gente agora faremos, né, 5 seminários sobre horta e compostagem e agroecologia nas escolas. Seminários foram aprovados pela Comissão de Meio Ambiente, vai ser executado pela Escola do Legislativo, e a ideia é trabalhar a importância desse espaço como um espaço pedagógico, didático, de vivência, né? E olha a diferença que faz. Eu trabalhei muito tempo com horta escolar na escola com a molecada, né? Então é um despertar. Tem uma série de crianças que não sabem que a cenoura dá embaixo da terra, que a joaninha serve para comer um piolinho que comeria a couve, que, enfim, assim, são coisas que levam o sentido da ecologia. Mas imagina se essa criança não tiver esse contato. Ela vai ter aonde, sabe? Um mundo cada vez mais urbanizado, mais né? tela, mais... tela e... É isso. Esses dias eu conversando com uma criança, ela falando assim, qual que é a diferença entre o sonho, a vida real e tal joguinho? Entendeu? Olha, uma criança de 8 anos. Ela chegou e me perguntou, qual que é a diferença? Onde que está a diferença entre essas coisas? O limite da realidade. Da realidade, isso. É isso que ela queria saber, sabe? O que é o sonho, porque ela está sonhando muito, né? Uhum. Ela vem relatando todos os sonhos. Mas tem uma interface com os jogos que ela joga na vida virtual e na vida real. Né? Então, olha onde a gente chegou, sabe? Olha... E às vezes o mundo virtual acaba sendo uma projeção daquilo que a gente gostaria de ser ou de fazer, e se desconecta do real, porque daí se eu consigo construir uma vida mais interessante no virtual, eu não preciso lutar para que o mundo real seja diferente. Então, né? Veja que importância é trabalhar horta e compostagem numa escola com crianças, jovens e adultos no atual momento. Parece pequeno, mas é a perspectiva de construir uma cultura de paz, uma cultura mais ecológica. Então, às vezes a gente vai tratar só o resultado, né? Tipo, o governo do estado lançou aquela escola segura com polícia militar na escola, com isso, com aquilo. E como a gente trabalha a construção de uma sociedade de paz, né? A sociedade de paz é uma sociedade ecológica. Uma relação diferente com a natureza e com as outras pessoas. Isso, né? É isso. E eu acredito muito que é fundamental restabelecer essa relação ecológica para a sociedade, para construir esse caminho possível. Não só para a proteção ambiental, mas para os acordos de convivência em sociedade. Né? E, Marquito, falando como legislador, né? Tu que já passou pela Câmara Municipal, agora como deputado, né? Na Assembleia Legislativa, quais os desafios e as potencialidades que tu encontra dentro desse espaço, né? O que ajuda nessas proposições, por exemplo, nessa linha da ecologia, e o que trava, né? Pensando assim de forma também ampla, né? Tanto de setores da sociedade, partidos, pessoas, deputados, enfim, né? Quais são os potenciais dessa temática que tu enfrenta, e quais são as barreiras, né? Quais são as travas? A trava é sempre o interesse econômico acima de todos os outros interesses. Tá? Até se pode jogar com ideologia, mas no fundo é o interesse econômico. Setores não querem ser regrados. E sempre que tu discute uma ação para proteção ambiental, tu está criando regramentos.
e setores que poderiam ser regrados. Eu tive várias dificuldades. Por exemplo, eu propus um projeto de lei na Assembleia Legislativa que era para criar a economia circular dos plásticos de uso único. Tá? Que é canudinho, que é mexedor de café, copo descartável, assim, plásticos de uso único. Nossa, veio o setor das indústrias de plástico de Santa Catarina e se mobilizaram e conseguiram conduzir o debate interno da Assembleia Legislativa para dar um parecer contrário na Comissão de Constituição e Justiça. Eu não estava nem proibindo o uso, eu estava criando um modelo, uma proposta de uma economia circular para fazer a transição de não usar mais o plástico de combustível fóssil, mas de começar a trabalhar com materiais orgânicos, compostáveis, que é a tendência, não tem outro caminho. Então veja, nem para discutir ou debater uma transição. Né? Porque ia mexer com o interesse econômico imediato, porque Exatamente. Quanto mais copinho descartável eu vender agora... É isso. Então assim, como a gente consegue, como que esses setores vão sentar numa mesa para pensar uma ação, diminuir um pouco a lucratividade deles nesse momento e pensar uma ação de transição. Entende? E que lá no final eles vão lucrar muito mais, inclusive. Do longo prazo. Ao longo prazo. Então, assim, como que a gente vai fazer isso? Sabe? Então, a gente encontra essas dificuldades. E aí, o problema é que daí vem um debate mais ideológico. Tentam sempre te colocar num lugar de que não tem contato com as pessoas, que tu tá querendo prejudicar um grupo de pessoas, né? E a gente tá passando agora um desafio bem grande, que é a região do sul do estado. Nós temos a área de proteção ambiental, a APA da Baleia Franca, que afeta um território terrestre e um território do mar. É um maretório que chama, mas é a área marítima da proteção para a baleia franca, que quase foi extinta. E que ela vem aqui no nosso litoral ter os seus bebês, é a maternidade delas. Elas vêm... É mais quente a água. Pegam aqui, têm seus bebês e depois voltam de novo, né? Então elas têm aqui como um lugar de refúgio naquele período. E só que a parte territorial é importante, porque tu tem que ter um outro modelo de desenvolvimento naquela região, um outro modelo de turismo, um outro modelo de ocupação. Tem toda uma dinâmica ecossistêmica, né? Os manguezais, as dunas, as restingas, as planícies úmidas. Tudo isso é importante, esse conjunto ecossistêmico é importante. E ela faz parte, para proteger a baleia, é importante proteger essas áreas. Só que é uma área de proteção ambiental, de uso sustentável. Então, todas as atividades econômicas podem acontecer. A única que não pode é a mineração, a única. Todas as outras podem acontecer. E só que é isso, quem tem interesses bem definidos, especialmente de especulação da terra, do uso da terra para outras finalidades, né? Eles estão instigando a população de que não precisa ter a parte terrestre, né? E eu tenho trabalhado assim, que é possível, essas pessoas podem praticar suas atividades econômicas, podem regularizar, os municípios precisam fazer a regulação fundiária REURB, é uma lei federal, pode ser aplicado dentro da APA, e ali pode ser um modelo de desenvolvimento para o mundo. E o plano de manejo prevê assim, corredores ecológicos, turismo de base comunitária, turismo ecológico, turismo de aventura, turismo de natureza, prevê sim equipamentos turísticos, equipamentos para receber turista. Então assim, tudo está previsto, setores industrial, comercial, agora dentro de um outro modelo. E só que o debate ele acaba acontecendo isso, agentes públicos e políticos tendendo, né, a uma lógica e levando o debate as pessoas para uma coisa que não é verdade, né, que é destruir com a parte terrestre, desafetar a parte terrestre da APA. Então, como se não tivesse interligado com a parte oceânica, né? Agora, qual que é o meu papel? É esbravejar? É xingar essas pessoas? Não, é tentar explicar para elas o que é verdadeiro, né? O que está por trás dos interesses e dizer que a gente tem um caminho.
Óbvio que nem a gente sempre, né? Não é um mar de brigadeiro, não é um... Agora, se fosse tudo tão fácil, não é assim, mas é importante a gente ter nessa tarefa de ecologista, ter essa responsabilidade. E, principalmente, ter empatia com a pessoa que está do outro lado, que muitas vezes é uma pessoa, um trabalhador, sabe? É da classe trabalhadora, é iludido com uma ideia, mas utilizado para outros interesses corporativos, né? Então é meu papel cuidar, porque também tem um pouco dos ambientalistas ecologistas terem essa pecha de que são conservacionistas, estão só preocupados com a natureza e não com as pessoas. E muito pelo contrário, a gente só existe natureza com pessoas, a gente tem uma interdependência que é intrínseca nossa, e a gente só chegou aqui por conta disso, né? Então é importante recuperar isso. Então as dificuldades que eu encontro na LESC são essas, são dos interesses econômicos, da manipulação da narrativa, dos interesses, do discurso, né? E os interesses, eles muitas vezes não são revelados. Eles vão utilizar um argumento que não é o real motivo para maquiar um interesse escuso que não está sendo aí revelado e distorce o debate, né? Sim, mas a gente aprovou, por exemplo, a Lei da Cultura Oceânica, que é super importante, criou os direitos dos oceanos nessa lei. A gente tem várias legislações tramitando, a gente aprovou a Lei das Cozinhas Solidárias e Comunitárias, a gente aprovou a lei do Dia Estadual da Abertura da Pesca da Tainha, que são pescadores artesanais, comunidades tradicionais no nosso litoral. Então a gente tem tramitando leis muito importantes, como a Política Estadual de Arborização Urbana, que não temos ainda no estado de Santa Catarina, está tramitando. Saneamento Ecológico Rural e Pequenas Coletividades. Né? A gente tem a Lei dos Bioinsumos, para a transição do agrotóxico para usar bioinsumos, garantindo que a produção pode ser feita dentro da propriedade. A gente, enfim, tem a lei da compostagem, que a gente aprovou no parlamento, e agora o Jorginho vetou, e a gente está trabalhando para derrubar o veto dentro da LESC, né? Uma conversa. Eu estou fazendo isso muito a partir do diálogo, porque todo mundo sabe da importância dessa lei. Não faz sentido nenhum mandar resíduo orgânico por aterro, se a gente pode transformar em adubo, e esse adubo voltar para a horta comunitária, horta escolar, horta no quintal, agricultores familiares, restauração de área degradada, enfim. E a gente gastando um dinheirão botando nos aterros sanitários, né? Então, é óbvio que a gente vai trabalhar para aprovar a lei de novo, né, dentro do parlamento. Então, é isso, a gente tem trabalhado muito intensamente assim, na questão de políticas públicas ambientais e que fazem sentido, né, nesse contexto de ações práticas e concretas, mas também que promovam a educação ambiental e uma consciência ecológica, né? As forças contrárias são imensas, né? Mas o que ao mesmo tempo te impulsiona, te ajuda e te potencializa, né? Talvez da mesma forma, coletivos ou parceiros, ou, né, o que faz te dá continuidade para seguir lutando, que tu consegue apoio, que tem força também? Primeiro, essas experiências, né, que a gente vê acontecendo. E algumas delas estão aqui no podcast junto, né, nessa série, né? Então, quando eu vejo o Ney lá no Agrofloresta, eu vejo que ele fez tudo com a mão dele, que ele mostra para os agricultores que é possível ter um outro modelo, né? Quando a gente vê a Janine do Caule, que trabalha com cosméticos, tirando toda uma indústria dos plásticos e usando esse material. Quando a gente vê o Saracura trabalhando nas comunidades indígenas, com saneamento ecológico. Enfim, essas experiências, somada com os movimentos sociais de luta, né, por garantia de direitos, né, o movimento das mulheres camponesas, o movimento dos atingidos por barragem, o MST. Então, movimentos que têm isso como uma luta histórica, né? A gente vê grupos de agricultores fazendo transição agroecológica, a gente vê comunidades lutando para ter uma unidade de conservação, para ter uma área pública, uma área verde, né? Então essas lutas e esses esforços de conquista também me alimentam. O que me alimenta também é um pouco de eu conseguir praticar aquilo que eu falo também. Então, eu falo de saneamento ecológico, eu construí minha própria casa com saneamento ecológico, né? Banheiro seco, bacia de evapotranspiração,
de vivenciar essas experiências também no meu cotidiano, né? E isso me alimenta muito, muito. Poder não perder essa relação com quem está fazendo, com a prática cotidiana e com o discurso que é possível viver a partir dessa experiência com uma relação mais próxima com a natureza. Isso vai exigir da gente criticar, ou não só criticar, mas mostrar que o capitalismo não cabe nesse modelo que ele está, no nível que ele chegou, e que a gente precisa ter outros arranjos socioeconômicos, né, para conseguir dar esse passo. Essa concentração de riquezas, esse consumo desenfreado, esse modelo sempre, vamos dizer assim, sempre de um capital, um dinheiro que está na mão de alguém especulando, não vai dar para realizar as mudanças que a gente precisa realizar, sabe? Então, a gente precisa entender que não vai dar. Enquanto a gente estiver botando o dinheiro e concentrando a riqueza na mão de alguns pouquíssimos bilionários do mundo, vai ficar mais distante essa transformação que a gente precisa, sabe? E nem tudo é monetizável, deveria ser monetizável, né? Porque mesmo num contexto de discussão ambiental, muitas vezes a gente vê, né, no contexto da economia verde, como é que a gente pode ganhar dinheiro com o discurso ambiental, né? Então, onde que a preocupação continua sendo o dinheiro e não a preservação, a restauração. E aí eu queria trazer presente mais o debate da juventude, Marquito. Eu sei que você dialoga muito com a juventude, né? Teve a iniciativa da criação da Frente Parlamentar da Juventude na Assembleia Legislativa, e a gente dialoga muito com a juventude também. A gente vê que a pauta ambiental ela é uma pauta que mobiliza, que sensibiliza a juventude mais do que as gerações adultas, idosas, né, mais velhas. Acho que a juventude vem já num contexto de que teve educação ambiental nas escolas, tomara que teve a horta comunitária, né, a horta nas escolas, mas muitas vezes, pelo contexto que vive, não consegue visualizar muito ações concretas, né? Muitas vezes que a gente faz o debate com a juventude, o que a gente pode fazer? Daí vem, vamos separar o lixo, vamos tomar um banho mais curto, vamos talvez colocar energia solar, que são ações importantes, mas como é que a gente pode avançar? Como é que a gente pode engajar? Como é que a gente pode propor para a juventude outras práticas, outras ações, para a gente se engajar nesse debate e em ações concretas em prol do meio ambiente? Legal, a questão ambiental tem uma máxima, né, que é pensar globalmente e agir localmente. Então, todas as iniciativas locais que vão desembocar naquilo que são os princípios para a gente evitar a catástrofe ambiental, elas são importantes. Seja de arborizar uma área, seja fazer a coleta seletiva, fazer a compostagem, mas seja também planejar ações como, por exemplo, exigir que a gente tenha transporte público coletivo para todas as pessoas gratuito. O Tarifa Zero é uma pauta, e é uma pauta muito próxima da juventude, né? Que atinge diretamente a juventude, que precisa mobilidade e muitas vezes não tem nem condição de... Que a gente mobilize dentro do movimento estudantil espaços como esse, de rediscutir a escola, que lugar é esse? Mas a juventude, o estudante tem que estar promovendo esse debate. É papel dele, sabe? É papel da juventude também, de alguma forma, criticar o status quo como está o local, né? Eu acho que é da gente, da juventude, fazer esse questionamento, né? Tá tudo certo assim mesmo, tá tudo tão bom, tá tudo tão perfeito, né? Vamos... Não teria um outro jeito da gente se organizar enquanto sociedade? É isso, eu acho que questionar, apresentar, dizer, não, a gente quer habitação coletiva, a gente quer assentamentos rurais e urbanos com uma outra dinâmica, a gente exige saneamento ecológico, a gente vamos reproduzir isso que não dá, né? Então é uma tarefa assim, a juventude não transferindo a responsabilidade, não é isso, mas é o grande momento para fazer isso, né? E eu acho que construir referências. A gente vê aí tantas experiências hoje que são respostas que surgiram ali com grupos de jovens em algum momento, em algum lugar,
As grandes organizações ambientalistas, como a Premave no nosso estado, é resultado de um grupo de jovens lá no início que resultou nos grandes ambientalistas, né? A gente teve um movimento ecológico livre, se não me engano, o MEL, aqui em Florianópolis, que hoje são as figuras mais ambientalistas que constituíram, que lutaram para tirar o lixão daqui, que lutaram para ter o Parque da Lagoa do Peri, que lutaram para ter o maciço do Morro da Cruz. Então, assim, olha a importância de um grupo de jovens que reuniu para reivindicar e lutar. Eu acho que a gente vive é tudo muito encapsulado, muito rápido. Então, parece que a gente não tem a perspectiva da mudança a longo prazo. Mas é fundamental a gente entender que é isso. A juventude, esse período é para a gente fazer esse tipo de enfrentamento, né? E também dessa retomada da relação com a natureza, né? Diante dos dilemas que a gente está sendo colocado. Um dos pontos que eu tenho sentido assim, do debate que a gente teve lá na Frente Parlamentar da Juventude é a questão da saúde mental. Eram 2 pontos, eram políticas públicas eram 3 pontos, se não me engano. Políticas públicas para permanência nas universidades, era um ponto. O outro era a saúde mental da juventude e o mundo do trabalho. Né? Então a gente fez um debate na Frente Parlamentar e saiu esses 3 pontos como prioridade. E a saúde mental era o ponto que mais bateu. E é o mesmo debate, as juventudes. A gente discutiu a juventude indígena, quilombola, periférica, rural, estudantil, movimento estudantil. A gente fez E na juventude indígena, o que mais aparece é a questão de saúde mental. Saúde mental. Saúde mental. Então, eu tenho discutido muito esse ponto. E acredito muito que a natureza é um grande remédio. É um grande remédio. A reconexão com a natureza, o encantamento sobre esse mundo concreto, real e também que pode te colocar em experiências transcendentais muito boas, assim, que é admirar a natureza, vivenciá-la, pode ser um grande respiro, assim, para essa juventude, sabe? Porque é isso, a gente está realmente, assim, totalmente sucumbido à ideia do modelo de consumo e de destaque na sociedade a qualquer preço. Só que não cabe todo mundo, nem todo mundo tem acesso ao consumo, e uma minoria alcança isso e a maioria se frustra nesse universo. E sendo que a gente poderia ter outras vivências, outras experiências, né? Então, acredito muito que é possível, assim, envolver a questão dos esportes próximo da natureza, enfim. Eu acho que é uma contribuição que eu queria poder colocar aqui, né? Eu acho que a gente que não é mais jovem, né, mas que como adultos que trabalham com juventude, acho que o nosso papel é muito isso de provocar e criar oportunidades para que a juventude tenha esses espaços, porque a juventude tem a ousadia, né, por natureza a jovem, eles buscam questionar, inovar, trazer outras formas e o mundo adulto acaba podando muito. Então, se a gente, pelo menos, não atrapalhar que a juventude possa criar e inovar outros jeitos de viver em sociedade, da gente pensar essa relação, eu acho que a gente pode ter frutos muito bons, porque muitas vezes a inovação ela acaba sendo vista muito pelo viés econômico. Não tá, então o que o jovem pode fazer, uma startup que vai dar muito dinheiro? Bacana, é legal ter, né, esse sucesso profissional, mas como é que a gente pode também incentivar que a juventude possa ousar pensar outras formas de se relacionar com a natureza, de proteger, de defender, de se organizar, né? Então, que a gente possa, pelo menos, motivar e incentivar, né, as organizações que atuam com juventude. Mas passa por criar políticas públicas também. Eu acho que é importante isso, essa dimensão. Passa por isso, porque é normal que a juventude busque áreas que vão dar emprego e renda, sabe? É justificável. É bem sintomático quando tu vê que tem poucos jovens procurando áreas ambientais, sabe? Porque realmente não tem acesso a trabalho, emprego e renda, né? Quem que contrata engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista? Então, assim, biólogo para quais prefeituras criam vagas para educação ambiental?
que empresas criam esse tipo de acesso, né? Então, realmente, assim, a gente precisa avançar para que essa área também seja uma área de interesse, né? E que dê oportunidade de trabalho, emprego e renda. Eu concordo, assim, acho que a gente tem que forçar isso. Ao mesmo tempo, tem que vir, o movimento da juventude, ele vem para também questionar o status quo e de botar essa pergunta: por que está assim? Não estão pensando que se não fizer alguma coisa daqui 20, quando eu tiver um jovem de 15 anos, quando eu tiver 35 anos, daqui 20 anos? Não tem mais 2045, planeta, o que vai ser? Entendeu? Então, assim, é um momento também de botar os pés assim na situação, né? Marquito, a gente tá chegando no final do nosso debate, né? Mas o debate ele nunca termina, né? É uma reflexão que nos provoca muito. Né? Assusta, mas esperança também, né? Acho que precisamos avançar do susto para a esperança e encontrar essas... O susto foi esse, assim, como esperançar. Né? É que a gente não pode perder essa esperança, porque a tendência é, com o passar dos anos, a gente vá se acomodando que as coisas vão ser assim mesmo e não tem outro jeito, né? E é esse parar de sonhar que realmente vai fazer com que não tenha outros caminhos, né? Então, se a gente conseguir manter a esperança viva, com certeza outros caminhos serão possíveis, né? Então, para terminar, a gente gostaria que você deixasse, então, uma mensagem para a juventude que sonha, que sonha com um futuro possível e ecologicamente viável também. Legal. Primeiro, nessa perspectiva da ecologia, que a gente se movimente para ter mais experiências assim com a ecologia, né? Que a gente tenha mais vivências e aproveite o que nós temos ainda, né? Do ponto de vista do que se coloca, né? Então, tenha essa vivência, assim. A segunda mensagem é que é possível, e quem estuda, quem debate, o Carlos Nobre, que é um grande pesquisador, mesmo com todos os dados e informações de que a gente ultrapassou 1,5 grau da temperatura global e que a gente caminha para os 2 graus, ele ainda tem esperança. Então, a gente não pode perder essa esperança da mudança do sistema e do modelo. E a juventude é um grande carro-chefe desse debate, porque é ela que questiona o mundo, sempre foi, né? Então, a mensagem principal é essa: a gente vai ter a oportunidade de apresentar um outro caminho, né? Não vai ser tentando ajustar uma coisa ou outra, mas é a juventude que pode apresentar um outro caminho, e a gente confia, acredita nessa perspectiva, porque é ela que vai dar um futuro possível. Então, nós temos sim ainda a oportunidade de reverter esse cenário e de mostrar que a gente tem condições de trilhar um outro caminho. Bacana. E para essa galera que está te ouvindo aí, como é que elas conseguem te acompanhar nas redes sociais, aqui na LESC, onde que elas te encontram? Deixa aí os teus contatos. Legal. Então, pode me encontrar ali na LESC, a gente tem um gabinete 26, tem banco de sementes, tem compostagem dentro do gabinete, é um lugar bem legal, tá todo mundo convidado para ir, é o 26. Tem as redes sociais, a principal delas hoje é o Instagram, é marquito.sc, mas também tem o Eco Marquito lá no Twitter, né? O X. A gente tem também um e-mail, que é marquitopessoal@gmail.com. E é isso, também a gente está aí fazendo várias atividades, seminários, debates, limpeza de praia, caminhadas, trilhas, né? Então acompanha a gente, e quem estiver ouvindo a gente, quiser estar com a gente em alguma dessas atividades, é muito bem-vindo sempre, né? E também chamar a gente para um debate com um grupo de jovens no seu bairro, na sua comunidade, discutir um pouco essas questões, fazer um debate, uma análise, né? Eu estou bem à disposição e bem à vontade para fazer essa contribuição. Show! Convidamos aí o pessoal para seguir também as redes do ICJ, né? Instituto Catarinense de Juventude. E, mais uma vez, agradecemos imensamente a tua presença, né? Acho que tem aí um acúmulo de anos em diversas frentes, né? No ativismo, agora no legislativo, né? Já vindo também da outra instância que era municipal, mas acho que esse acúmulo poderia ter te dado visões destrutivas somente, mas acho que tomar consciência de que a gente precisa
agir, precisa tomar consciência e se sensibilizar, né? Fazer essas experiências para nos conscientizar e aí agir. Agradecemos a tua disponibilidade, né? E trazendo todo esse acúmulo aqui para partilhar no ICJcast. Muitas graças mesmo. E Legal. seguimos aí na parceria em defesa, né? Dessa vida, dessa nossa casa comum, né? Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade e estou aí sempre à disposição. E a gente, como um gesto concreto, né, neste podcast, a gente tem utilizado essa simbologia das sementes crioulas, né, a sabedoria ancestral, especialmente dos povos originários, e que a gente possa também ser semente de esperança na nossa realidade, no nosso bairro, na nossa escola, no nosso grupo, e organizar outras pessoas na mesma causa, né? Então, que a gente possa dizer junto que sejamos semente, né? Sejamos semente. Muito bom. Uhul!